Se você está buscando por terapia de casal, mas ainda tem muitas dúvidas sobre como isso acontece, qual o processo, ou muitas vezes sobre até o que falar na terapia, esse vídeo é para você. Olá, querida, eu sou a Thaís Ângelo, sou psicóloga e mentora de mulheres na área de restauração de casamentos. O meu objetivo é te ensinar a viver um casamento feliz, mesmo que pareça ter chegado ao fim. Mas antes da gente começar esse vídeo, eu já quero pedir para você se inscrever aqui no canal, porque toda quinta-feira eu vou postar vídeos novos trazendo um tema diferente. E é claro, se você gostar desse vídeo, ao final, curta, comente e compartilhe com o maior número de pessoas possíveis, com aquela amiga, aquela mulher que você sabe que precisa ouvir sobre esse tema. Antes de qualquer coisa, antes da gente começar a falar de fato sobre o que é a terapia de casal, eu preciso te dizer que no mercado, né, hoje em dia, existem muitos terapeutas, psicólogos, muitos profissionais que trabalham nessa área e cada um vai ali ter o seu jeito de trabalhar. O que eu quero trazer aqui para você hoje é sobre a minha forma de trabalho. Como que eu faço, como que acontece a terapia de casal e como que eu ajudo esses casais quando chegam até mim. Então, primeiro, antes de começar falando sobre o tema específico, eu preciso te contar um pouco sobre o meu olhar, qual é a minha visão, o que eu acredito sobre a terapia de casal. Primeiro que eu entendo que o terapeuta, o psicólogo, ele precisa olhar para aquela pessoa que está na frente dele como um todo. Ou seja, né, a gente precisa olhar tanto o corpo, alma, espírito, o ser humano em sua totalidade. Não tem como dividir o ser humano em algumas partes e achar que nós podemos trabalhar com ele apenas em uma área. Portanto, eu olho para o ser humano na sua totalidade. Quando alguém chega para mim para fazer terapia ou para a busca da terapia de casal, eu gosto de olhar nos olhos daquela pessoa e entender quem é essa pessoa que está sentada à minha frente. Que personalidade é essa? Quem é este ser humano? Qual é a história que ele está trazendo? Por isso que eu acredito que a terapia e que o terapeuta ele precisa ter esta capacidade de amar este paciente, de olhar para esse paciente com o olhar de quem quer conhecê-lo. Então é por isso que eu acredito nisso, tá? E essa é a minha visão a respeito da terapia. Por outro lado, o que eu quero trazer para você? Que a visão que eu tenho sobre a terapia de casal talvez seja um pouco diferente das que você tenha ou que você tenha visto por aí. Talvez na sua cabeça, quando você pensa em terapia de casal, você se lembra dessa cena aqui. Esta mulher não ouve nada que eu... Ei, calma! Não só você, como muitas pessoas têm essa imagem, né? Está presente no seu imaginário sobre a terapia de casal. Que o casal vai chegar na frente do terapeuta, vai sentar ali os dois e vão começar a vomitar tudo que está acontecendo no seu relacionamento e que vão começar essa briga ali, né, na frente do terapeuta e ele somente ouvindo ou como mediador. Mas eu quero que você entenda que na minha forma de trabalhar, eu não vejo a terapia assim e eu não acredito na eficácia dela dessa maneira. Eu acredito que cada pessoa vai ter ali as suas questões individuais que precisam ser trabalhadas. Por isso que os atendimentos de terapia de casal, apesar de ter esse nome, não significa que serão feitos somente com o casal junto. A minha forma de entender a terapia de casal é que cada um vai ter a sua demanda e eu atendo eles individualmente. Tá, Thaís, mas em qual momento que esse casal pode participar junto da terapia? O momento que eles participam na sessão é quando eu percebo que há ali um ruído na comunicação e a gente precisa fazer esse alinhamento. Então, eu trago os dois para a gente alinhar aquilo que está de fato dificultando a comunicação. Então, eu percebo que eu estou trabalhando com um e com o outro e não está dando certo, alguma coisa está acontecendo, a gente faz esse alinhamento, tá? Então, eu entendo que o terapeuta, o psicólogo, ele precisa ser um guia, aquele que vai guiar este paciente, que vai corrigir a rota desse paciente e que vai, de fato, orientá-lo para onde ele vai chegar. E em muitos momentos, né, e na maioria das vezes, quando a gente vai atender
um casal que está com algum tipo de problema dentro do seu relacionamento, é uma questão de ajuste. Então, às vezes, a gente faz um ajuste, muitas vezes, na comunicação, na intimidade, na forma como esse casal vê o relacionamento, vê o casamento e começa, de fato, a fluir. Eu sei que muitas mulheres têm uma certa objeção na terapia de casal quando se trata do marido, né, não querer participar. Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou entrar numa terapia de casal se o meu marido não quiser participar? Mas eu quero te dizer também que eu já atendi inúmeras pacientes que chegaram com essa mesma objeção de que o marido não queria participar da terapia de casal e que elas não acreditavam na eficácia dessa terapia, somente elas se submetendo ao processo. Mas quando elas deram esse passo de fé e elas entenderam que elas precisavam sim trabalhar também nelas, o casamento começou a melhorar. Por que que isso acontece? Porque é inevitável quando você de fato se propõe, se entrega ao processo, quando você se coloca disposta a mudar, que o seu parceiro não veja essa mudança em você e ele também não queira isso para os dois. Porque aquela situação que você sempre viveu começa a ser modificada a partir da sua entrega, da sua vontade de melhora. E o seu marido começa a entender que existem algumas coisas que estão começando a melhorar. E é inevitável que a sua mudança não atinja ele, que não chegue ao coração dele. Lembrando que um casal é uma só carne, vocês estão juntos e unidos em um só. Então, quando um busca a melhora, quando um busca pela restauração do casamento que está em crise, é inevitável que aquela outra pessoa que está ligada a você não comece a querer isso. Porque o amor, ele constrange. O amor faz com que a outra pessoa também queira melhorar. Então, você começa a entender quais os pontos que você precisa trabalhar e se entregar cada vez mais a esse processo. E eu sei também que muitas mulheres escutam falar de terapia e falam assim: ah, mas eu não quero fazer terapia, ou eu tenho receio de fazer terapia, porque eu escuto as minhas amigas falarem que elas fazem terapia, que elas chegam lá, ficam falando, e o psicólogo só escuta. Mas eu também não acredito que a terapia ela tem eficácia sendo feita dessa forma. O meu método de trabalho, a minha forma de trabalhar é justamente colocando o terapeuta e o paciente nessa parceria dentro do processo. Eu entendo que por mais que o paciente precise falar, e é muito importante que fale, o terapeuta também precisa direcionar, como eu falei, precisa guiar esse paciente para aquilo que de fato ele precisa mudar. Então é aonde a gente precisa trazer ferramentas, atividades que façam com que esse paciente, com que essa mulher, com que esse casal olhe para a questão, né, para o problema e de fato encontre a solução. Como fazer? Ir para a prática. Por mais que a gente fale sobre o que a gente está vivendo, a gente precisa sair do lugar que nós estamos. Por isso que eu acredito justamente no que eu estou trazendo para você. A terapia de casal, mesmo tendo esse nome, cada um trabalhando a demanda em si, porque muitas vezes o que acontece? Dentro do seu relacionamento, você vai trazer questões do seu passado, você vai trazer questões de como você foi criado pelos seus pais, sobre a visão que você teve sobre o casamento dos seus pais, dos seus parentes, das pessoas próximas. Você vai trazer muitas feridas emocionais e tudo isso precisa ser trabalhado com a pessoa. Então, trabalhar com o casal é como eu falei, é uma forma de alinhamento, mas cada um precisa trabalhar esses pontos em si. E é por isso que eu falo para você que muitas vezes a imagem que você tem da terapia não é de fato o que acontece lá dentro. E é por isso que esse vídeo é justamente para você sair daqui sem nenhuma dúvida. Não quero mais que você tenha dúvidas. Esse vídeo foi para acabar de vez com elas. E aí você pode estar pensando, Thaís, mas por que que o terapeuta ele vai ser este guia, né? Ele que vai guiar, ele que vai corrigir a rota ali? Porque de fato ele tem essa visão, ou como já aconteceu comigo no caso, eu já passei pela crise no meu casamento, então eu sei qual é o processo, eu sei quais os caminhos, né? Por onde passar para que o seu casamento venha se restaurar, para que essa crise
não aconteça mais dentro do casamento, para que ela se resolva. Então, quando a gente fala dessa questão de guiar o paciente, é justamente porque muitos casais ou muitas mulheres, quando me procuram, às vezes não têm a consciência de fato do que é o real problema, do que de fato está acontecendo dentro do casamento. Então, às vezes ela chega com uma queixa, mas quando a gente vai, né, entender todo o processo, a gente percebe que aquela queixa é só a ponta do iceberg, que existe muito mais coisas que a gente precisa trabalhar. E que aquilo que ela acredita que é o problema, muitas vezes não é o problema. E por trás de todo aquele cenário, a gente precisa trabalhar outras demandas. Então, esse guia que a gente faz é mostrar isso para o paciente, né? Isso que eu faço com o paciente dentro da terapia, é justamente para que ela tome consciência do que está acontecendo, colocar os olhos no real problema, ir direto na raiz, acabar com isso e fazer com que o seu casamento de fato seja restaurado, com que essa crise dentro do casamento acabe. Então, a maioria das queixas que os pacientes chegam é o esfriamento na relação sexual, a falta de diálogo, o problema e ruídos na comunicação, divergências na criação dos filhos, né, medos e inseguranças em relação ao parceiro, pessoas que não, de fato, se casaram, mas não sabem o real e verdadeiro sentido do seu casamento, começam a se perder, começam a não entender o porquê estão ali. E o pior ponto em que uma pessoa pode chegar dentro do seu relacionamento é ela começar a não ver mais sentido naquilo que ela está fazendo, não ver mais sentido naquele casamento. E muitas vezes ela começa a perceber que não está mais amando o marido, mas eu posso te dizer que na maioria das vezes isso não é o que está acontecendo. Você não deixou de amar o seu marido. É simplesmente questões de ajustes que estão acontecendo dentro do casamento, que está minando a forma como vocês dois estão se relacionando. E eu posso te garantir que nem sempre o problema que você acredita que está acontecendo no seu casamento, de fato é o real. De fato é isso que tem que ser olhado. Porque como eu falei, né, muitas vezes a gente vem, o casal ou a mulher vem para terapia com uma visão já muito distorcida da realidade, muito distorcida do que está acontecendo dentro do casamento. E é aí que a gente entra fazendo todo o processo de restauração desse casamento que está passando por uma crise. E eu sei que se você chegou até aqui, provavelmente as suas dúvidas já estejam sanadas sobre a terapia de casal. Mas se você ainda tem aquela ideia que eu falei no começo, né? O que eu falo na terapia de casal? Eu nem sei o que falar. E é por isso que eu falei desde aqui do começo sobre a forma como eu acredito que o terapeuta, o psicólogo precisa guiar este paciente. Porque, como você não sabe o real problema, muitas vezes, é através do terapeuta, do psicólogo, que vai começar a tirar isso de você, a te ajudar, a te orientar, a olhar para isso, para aquilo que você muitas vezes nem sabe nomear. Então, é justamente dentro do processo terapêutico que eu ajudo os meus pacientes, né, as minhas mentoradas, a olhar para aquilo que de fato precisa ser olhado e ajudá-las a nomear os seus problemas. Se você gostou desse vídeo, eu já quero pedir para você compartilhar, comentar e, claro, curtir esse vídeo, porque você me ajuda a chegar a mais e mais famílias e mais mulheres. E juntas nós vamos criar este movimento de restauração de casamentos. Um beijo e até a próxima quinta-feira.